Em Gênesis 41, o salvação adicionará, amontoou grãos como a areia do mar, em muita abundância, até que parou de contar, porque não havia número. Lembrando aqui que esse não havia número é porque era tanta coisa que não existia um número para escrever a quantidade. Hoje em dia, os números que nós temos, nós conseguimos, né? Usamos exponentes e várias outras formas. Mas naquela época, não existia um número, um formato numérico para poder fazer isso. É o que dá a se entender. E as demais traduções, elas passam mais ou menos a mesma mensagem também. E ao salvação adicionará, nasceu 2 filhos antes de vir o ano da fome, que a pertence à entidade. Lembrar aqui também, relembrar que eu coloquei o nome dela é pertence a, e aqui é uma das deusas do Egito, mas não é a palavra Deus, então eu não quis usar Salvador. E como eu não consegui algo consistente do que seria o significado ali, talvez eu consiga funcionar no proto-hebraico, mas também é uma base de uma palavra egípcia, é uma palavra com origem egípcia. Então eu vou, pelo menos nessa versão, eu vou simplesmente deixar como entidade, que é para colocar algo que não era a palavra Salvador. Então, por exemplo, se é uma deusa do Egito, por que não coloca Salvadora, né? Não coloca Salvadora porque não é a palavra Salvador. Se acabasse em, por exemplo, Elohim, alguma coisa, fosse alguma coisa Elohim, eu poderia até cogitar, mas não é a mesma palavra que é usada. Então, eu coloquei entidade. Filha do dado pelo sol. Sacerdote de Casa do Sol. Esse Casa do Sol, se eu não me engano, olha que interessante que é isso aqui. O- Se eu não me engano, ou é o lugar, ou é um deus egípcio. E olha que interessante, Casa do Sol, não é o que eu falo? Casa. Então, assim, quando eu digo que ele já tinha uma noção de como seria o plano de salvação, olha a semelhança, porque o Sol, eles já entenderam que a simbologia do mundo físico, simbologia física do mundo espiritual, que o Sol ele exerce uma função física do que o Cristo faz na vida espiritual, que é a luz, que é o calor, que é a vida, que é tudo. Então eles faziam casa do sol, é a mesma coisa que é o templo, né, no caso deles, né? A verdadeira casa do sol, que seria o nosso coração. Né? Então é legal como eles escolhem, até mesmo a religião dos egípcios, escolhem a termologia de acordo com o que provavelmente foi passado para eles pelas gerações do Noé. Essa questão de Deus Sol, né, o que eu falei lá perto dos primeiros episódios. Né? Que, por exemplo, se eu falo aqui, o Sol é a representação física do mundo espiritual de quem é o salvação, de quem é Deus. Se você se você não saca isso, se você leva para o sentido de literal, tá, o Sol é Deus, então você começa a tratar o Sol como Deus. Né? E vamos lembrar, e olha só que legal que a jogada de palavras faz entre os idiomas. No inglês é sun, que é a mesma pronúncia da palavra filho. Então, o sol é o filho, né? Que é a mesma pronúncia. Então, assim, ao meu ver, quando o Salvador misturou os idiomas, né, que quando a gente vê lá na Babilônia, que ele misturou as linguagens, lá na Torre de Babel, na verdade, né, não Babilônia, quando ele misturou os idiomas na Torre de Babel, é como se ele tivesse misturado significados e pronúncias. Então a coisa toda, né? Por exemplo, no francês é soliu. Né? Quando você separa duas coisas é sol, sou e eu, que é o El do grande pastor Salvador. Então sou o grande pastor Salvador, que também é a palavra do sol. Então você começa a sambar em todas essas coisas, fazer essa dancinha entre significados e pronúncias e tudo te leva à mesma coisa.
Por exemplo, no português nós temos sol, né? Quando Cristo vem, ele está lá e fala, eu sou, eu sou. Sou e sol é basicamente a mesma pronúncia. Então, né, faz-se uma coisa interessante. Então, por exemplo, quando dizem que o cristianismo copiou as lendas dos egípcios, não, é o contrário. A eles foi repassado de Noé e eles perverteram o que foi as instruções. E o que restou do que é mais próximo não é nem o cristianismo de hoje, é o cristianismo de verdade. Gerou para ele. O salvação adicionará, chamou a fama do primeiro de fez esquecer, porque disse: O Salvador me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou de fruto duplo, porque disse: O Salvador me fez frutificar na terra da minha humilhação. Acabaram os 7 anos de fartura que teve na terra do sitiado, e começaram a vir os 7 anos de fome, como salvação de Sonará tinha dito. Teve fome em todas as terras. Isso aqui é interessante, porque todas as terras, em vários lugares a gente vê o conceito de toda a terra sendo usado, mas aqui é colocado no plural, todas as terras. Então, olha que interessante. Por que aqui é todas as terras? Ao meu ver, esse é o significado do mundo todo. E quando se diz simplesmente em toda a terra, está se referindo à terra que eles estão. Aqui, por dizer todas as terras, aqui, ao meu ver, foi o mundo todo. Não apenas na terra do baixo, que é na terra de Canaã, ou só na terra de Canaã e do Egito. Não, todas as terras. Então, né? Mas em toda a terra do sitiado tinha pão. E quando toda a terra do sitiado sentiu fome, o povo gritou ao Casagrande por pão. O Casagrande disse a todo de sitiado. Olha que legal. Isso aqui é muito legal. Vão ao salvação adicionará. O que ele disser a vocês, façam. Então, essa aqui é muito legal, porque temos essa frase no Novo Testamento, que quando Cristo, o mão, está no casamento, né, e, e a mãe dele, Maria, fala, os homens estão com sede, se eu não me engano, e ele fala, né, o que eu tenho a ver, né, e depois ela chega para os homens e fala o quê? Ela fala, vão ao qual que é a tradução de Jesus? Salvação. Vão ao salvação. O que ele disser a vocês façam. Então aqui é a mesma frase que a Maria fala. A única diferença é que aqui é José. Então é o salvação adicionará. Às vezes eu cogito de que talvez esse adicionará será adicionado, porque encaixaria uma frase, né? Frase: o salvação será adicionado, a salvação será adicionada, que é justamente fazendo referência ao Cristo mão. Isso aqui é uma. Especialmente quando você copia a mão e você faz a semelhança, né? Por isso que é importante deixar no literal. Eu vou até confirmar aqui como é que ela tá. Pra gente. É aqui, ó. E façam o que ele disser. Então tá mais ou menos a mesma coisa. A fome estava sobre toda a face da terra. O salvação adicionará abriu todos os depósitos e vendeu para o dessitiado. E a fome se fortaleceu na terra do sitiado. E todas as terras entraram em sitiado para comprar do salvação adicionará, porque a fome apertava em todas as terras. Tá vendo? Então ele faz uma intercalação aqui, ó. Aqui está no singular, aqui está no plural. E lembrando que sitiado é Egito,
Salvação adicionará José. No capítulo 42. Esse capítulo 42 me deu um trabalhinho. O segura calcanhar viu que havia grão fracionado em sitiado. Agora, grão fracionado. Tem lugar que tem a palavra grão. Aqui é uma palavra que é mais próxima ao grão fracionado. Em outros lugares eu uso a palavra grão e aqui eu uso grão fracionado. Ao meu ver, seria, por exemplo, a palavra granel. Grão em granel. Algo assim. Eu não sei exatamente o termo. Eu sei porque eu vou no mercado e eu vejo escrito granel lá. Mas é. Mas como eu também não sei o que é exatamente, e aquilo é vendido de forma fracionada, eu achei melhor deixar descritivo. Então, grão fracionado. E a palavra literal disso estava como se fosse quebrado, partido, algo assim. Então, se não, fracionado tá bom. E o segura calcanhar disse aos filhos dele: Por que vocês olham uns para os outros? E disse: Vejam, ouvi que há grão fracionado em sitiado. Desçam para lá e comprem para nós de lá. E vamos viver e não vamos morrer. É interessante porque eles iam ter que descer, né? Aqui, o fato deles olharem um para os outros, eu imagino que eles lembraram do que ocorreu com o Salvação Adicionará, né? Tipo, né, um pequeno desgosto no coração, talvez. Desceram os irmãos do Salvação Adicionará, 10 deles, para comprar grão em sitiado, que eu esqueci de colorir. Mas ao filho da direita, irmão do Salvação Adicionará, o seguro a calcanhar não enviou, com os irmãos dele, pois disse, para que não lhe aconteça um dano. Lembrando que filho da mão direita é o Benjamim, que é o único outro irmão do Salvação Adicionará, que também é filho da Raquel, que é a ovelha. Os filhos do persistiu com o grande pastor chegaram para comprar no meio dos que chegavam, porque a fome estava na terra do baixo. Persistiu com o grande pastor é Israel. Israel e segura calcanhar é o mesmo homem. Persistiu com o grande pastor é o nome dele, que é o sobrenome que o Salvador dá para ele. Então, tem lugares aqui que nós vamos ver que isso se intercala. O que eu gosto de refletir é porque a Bíblia é muito exata nas coisas que ela tem, as coisas que ela tem no sentido literal. As traduções e como a maioria das traduções colocam, de fato deixam a desejar. É por isso que eu faço esse trabalho. Mas quando troca-se uma coisa assim, a gente pensa, pô, por quê? Por que que aqui chamou ele de segura calcanhar e aqui de persistiu com o grande pastor? E mais adiante, nós vamos ver que tem um versículo, acho que daqui uns 3 ou 4 episódios a gente vai chegar nesse versículo, que quando ele sentiu a presença do Salvador, aconteceu algo, que quando chegar lá eu vou mostrar, que, que é como se ele voltasse à vida. E quando ele voltou à vida, assim, não que ele morreu, mas que ele estava desamparado. Quando, que foi o momento que ele viu que José de fato ainda estava vivo. José, salvação adicionará, ainda estava vivo. Então, no versículo anterior, a Bíblia chama ele de seguro a calcanhar. E no versículo seguinte, chama ele de persistiu com o grande pastor. Então é como se ele tivesse sentido a presença do Salvador naquele momento. Então, o que dá-se a entender, esse é um versículo, esses são 2 versículos mais adiante, que que apontam para o fato de que segura calcanhar é quando ele está distante do Salvador e persistiu com o grande pastor é quando ele está persistindo com o grande pastor, que é o Salvador.
Então, assim, o nome é bem explicativo. Quando ele está persistindo, né, se mantendo como grande pastor sendo a palavra El, né, que no nas traduções traduzem El como Deus e Elohim como Deus também. Eu traduzo Elohim como Salvador e El como grande pastor. Então, quando ele persiste com o grande pastor, ele persistiu com o grande pastor. É engraçado e legal isso. E salvação adicionará. Ele era o controlador sobre a terra. Aqui tem vários lugares que vai estar governador. Eu vou até ver como estão nas outras aqui, porque agora eu fiquei curioso de ver como que eles. É, governador. É governador. Mas é muito no sentido de controlar. Ele é quem vendia grão fracionado a todo o povo da terra. Então ele fazia o controle daquilo tudo, né? Era ele era responsável por contar e tudo. Então tem uma outra palavra que é usada para governador e não é a mesma palavra. Por isso que eu coloquei controlador, porque existe uma palavra que é governador, existe uma palavra que é reinar e essa aqui é mais próxima de controlador. Então eu acho incorreto colocar tudo governador, porque de fato são coisas diferentes. Se dá para ter um capricho, não tem por que fazer tudo de outra forma. E vieram os irmãos do salvação adicionará e prostraram-se a ele, nariz na terra. Lembra do sonho? O sonho, isso aconteceu no sonho, que ele foi e falou para os irmãos dele, né? Que o sol e a lua e as 10 estrelas, se não me engano, e as 12 estrelas iam se curvar a ele. Que é aquele sonho dele se cumprindo, que ele contou para eles e eles ficaram indignados. O salvação adicionará viu os irmãos dele e os reconheceu, mas não se fez reconhecido para eles e falou com eles duramente. Agora aqui é interessante também. Nessa versão, na minha versão aqui, está não se fez reconhecido para eles. Nas demais, vai estar como ele se escondeu. Eu vou até confirmar aqui, porque esse aqui também é interessante. Mostrou-se estranho em uma e agiu como não os conhecesse na outra. Mas é. Vamos ver numa outra aqui. Como se agiu como se fosse estrangeiro, portou-se como estranho para com eles. Tá, é mais ou menos isso. Mas é o mesmo verbo que é usado para reconhecer. Então, ele os reconheceu, mas não se fez reconhecido para eles. E falou com eles duramente. Então, o significado é mais ou menos o mesmo. Da onde vocês vêm? E disseram: da terra do baixo, para comprar comida. O salvação adicionará reconheceu os irmãos dele, mas eles não o reconheceram. O salvação adicionará lembrou-se dos sonhos que sonhou para eles, e disse a eles: vocês são exploradores, para ver o exposto da terra vocês vieram. Aqui, se eu não me engano, nas demais vai estar como espiões. Aqui, ó, espias em uma e espiões em outra. É, em uma delas está nudez. Vocês vieram para ver a nudez da terra, mas se eu colocasse nudez aqui, ia ficar parecendo que a Terra não tem nada. Porque é esse o sentido que passa, né? A Terra está nua, parece que a Terra está sem nada. E eles tinham grão. Então entra em óbvia divergência do que está escrito. E a palavra nua, ela é usada nesse sentido, de exposto. E o fato deles serem exploradores faz sentido, porque eles vieram explorar para ver onde que a Terra estava exposta. Para que tenha algum saque ou alguma invasão ou algo assim. Eu vou até ver nas demais aqui. É, desprotegida. Tem uma aqui que tá desprotegida e nudez, é. Desprotegida e nudez. Mas, de fato,
o mais próximo é exposto mesmo, porque quando você está nu, você está exposto. Você não está necessariamente desprotegido, porque até que ponto que a sua roupa protege? Talvez do sol. Não, faz sentido, porque o sol, aquilo que eu falei, tá? Mas eu acho que exposto expõe melhor. E disseram a ele: Não, meu dono. Teus servos vieram comprar comida. Nós todos somos filhos de um homem só. Somos retos. Teus servos nunca foram exploradores. Ele disse a eles: Não, mas para ver o exposto da terra vocês vieram. E disseram: Teus servos são 12 irmãos, filhos de um homem na terra do Baixo. Baixo é Canaã, traduzido como Baixo. E também, é, nós, se eu não me engano, é uma terra que é um lugar mais baixo, assim, também. Então tem duas aplicações. O homem é o Baixo, que é aquele neto de Noé que teve uma que viu a nudez de Noé, que inclusive é um dos lugares onde está traduzido como nudez, mas pode se traduzir também como o que estava exposto do Noé, que depois ele maldisse a eles, né? Ele falou, né? Você vai ser servo dos servos e o nome dele foi Baixo, que é Canaã. Então a terra de Canaã é a terra do Baixo. É interessante porque nós usamos esse termo com as pessoas, né? Ah, o baixinho, né? Ou um lugar que a gente chama de baixada. Então, no nosso vocabulário, nós usamos um conceito parecido. E vejam, o pequeno está com nosso pai hoje. E um não está. O pequeno seria o Benjamim, que é o filho da direita. E o que eles falam que não está é o salvação adicionará, que na verdade ele está, eles só não sabem que ele está. Então é engraçado que eles falam isso. Ele não está, não, ele está. Ah, ok. Disse a eles, ou salvação adicionará. É isso que eu falei a vocês, dizendo: vocês são exploradores. Isto vocês vão ser provados. Pela vida do Casagrande, vocês não vão sair daqui a não ser com a vinda do irmão pequeno de vocês para cá. Enviem um de vocês e que ele pegue o irmão de vocês, e vocês vão ficar presos, e vão ser provadas as palavras de vocês, se há verdade com vocês. E se não, pela vida do Casagrande, vocês são exploradores. E ele os recolheu na casa de vigilância por 3 dias. Aqui as, vão ser provadas as palavras suas, né? O irmão seus, aqui seria os seus, né? E aqui as palavras suas. Mas hoje eu tive um pequeno problema com a inteligência artificial e coisas que eu já tinha corrigido, ela esqueceu. Então ela me deu um texto que não estava muito corrigido. Porque eu vou filtrando, conforme eu vou fazendo os passos, eu vou filtrando através dela. Por quê? Apesar de ter feito faculdade, no Brasil eu fui até a quinta série. Então eu tenho certos lacunas de gramática. Então, a inteligência artificial, ela me ajuda muito no sentido da gramática. Então, eu coloco ali, pá, pá. Então, eu acabo tendo esse filtro de que eu tenho uma base gramática. Se eu fosse perito em letras, na linguagem portuguesa, eu faria tudo na coisa, né? Mas como o maior contato que eu tenho é do idioma falado, e eu quero ter uma base de gramática, apesar de querer manter a palavra no jeito que o povo fala, eu quero ter um certo respaldo gramático para não deixar a coisa muito estranha, sabe? E com as correções ela acabou voltando atrás algumas coisas. Eu até pedi para a própria inteligência artificial me indicar uma outra inteligência artificial. Eu fiquei bravão mesmo. Mas vamos continuar. Desculpa pelo desvio aqui. No terceiro dia, o Salvação adicionará disse a eles:
Façam isso e vivam. Eu temo um Salvador. Se vocês são retos, que um dos irmãos de vocês fique preso na sua casa de vigilância. Vocês vão. Levem o grão fracionado para a fome das suas casas. Tragam o irmão pequeno de vocês para mim. As palavras de vocês vão ser confirmadas e vocês não vão morrer. Eles fizeram assim. Aqui, ó. Casa de vigilância é aquilo que eu falo, né? Na maioria dos lugares, no sentido de guardar, né? Onde vocês estão guardados, mas aqui mostra-se que eles vai ter uma atenção sobre eles. Disseram cada homem ao irmão dele: De fato, nós somos culpados sobre o nosso irmão, pois vimos o aperto do ser dele quando ele não nos implorava, e não ouvimos. Por isso veio sobre nós este aperto. Agora, essa palavra implorava é uma das palavras que a inteligência artificial, quando recompilou e colocou toda a coisa junto, de todos os erros, de todas as coisas que a gente já tinha feito, ela colocou essa palavra implorava. E não é a palavra implorava aqui. Então, essa palavra eu vou ficar devendo dessa vez. É no sentido de. É a mesma palavra que é usada para alegria, de favorecimento. Ele nos pedia favor. É mais nesse sentido. Né? Mas o que acontece? Para refinar mesmo o significado, eu vou conversando, eu jogo ali uma palavra e eu vou conversando. Não, isso aqui, mas esse símbolo eu vejo tal coisa e pá, e aquilo vai me ajudando a refletir e ajudando a inteligência artificial a refletir também. E daí eu chego a um acordo que é o que de fato vem nesse texto. Então, essa palavra implorava aqui, ela não é para ser ela aqui. A palavra, se eu não me engano, é é justamente o meu nome, que meu nome é Johnny, e, e John vem de Johanna, que é de Jonatas, e coisa assim, a origem. Então essa palavra John é justamente essa palavra aqui, né? Então é engraçado que até justamente essa palavra aqui, que temos um impasse aqui. Então, mas eu acho que vai ser nesse sentido, né? Nos pedir a favor. Né? Então, ao perto dele, quando ele nos pedia favor tirar ele do buraco, favorecimento, algo assim. Quando ele nos pedia alegria, que também é uma que é a mesma palavra que eu traduzo como alegria em outros lugares, mas enfim, peço desculpas que essa palavra aqui eu vou ficar devendo nesse episódio. E não ouvimos. Por isso veio sobre nós este aperto. Olha que interessante, aqui nós temos outra palavrinha que passaria batido. A base da palavra Egito é Mitzraim, que é o que eu falo que significa sitiado. A base daquela palavra é justamente a palavra aperto. Então, quando eles falam por isso veio sobre nós este aperto, é bem parecido com falar por isso veio sobre nós este Egito. Nós perdemos isso por não falar esse idioma. Mas quando a gente analisa palavrinha por palavrinha, e a gente pega isso aí, né? Aqui teve um trocadilho entre eles. Por isso veio sobre nós este aperto, por isso veio sobre nós este Egito. Este sitiado, este sítio. O vejam um filho respondeu a eles: Eu não falei a vocês? Não errem com o menino? E vocês não ouviram? Agora, lembrando que quem que foi o irmão que foi preso, o ouviu. Aqui, ó. Já no próximo versículo, pegou deles o ouviu. Então, eles não ouviram, então eles ficaram sem o ouviu. Que é outra coisa que nós perdemos por não falar o idioma original, mas que ao explicar palavrinha por palavrinha, a gente pode sacar e trazer à tona. Então, é cheio de trocadilhos, assim, a Bíblia. Mas é importante deixar no literal. Porque a partir do momento que a gente traduz um nome aqui ou coloca outra coisa aqui, né? Vocês não obedeceram. Vamos dizer, você já quebra essa poesia. Vejam, o sangue dele é exigido. Esse exigido a gente vai ver mais adiante também, que
Exigir sangue é quando alguém erra diante de alguma coisa, se exige o preço daquilo, o pagamento daquilo. Eles não sabiam que o salvação adicionará ouvia, porque havia um mediador entre eles. Ele se virou diante deles e chorou. Quem chorou, o salvação adicionará. Provavelmente o fato do veja um filho falar isso deixou ele comovido, né? Então ele chorou. Voltou a eles, falou com dureza com eles, pegou deles o ouviu e o amarrou diante dos olhos deles. Então olha só que interessante, o nome dele é ouviu, que é o mesmo nome de Pedro antes de se chamar de Pedro, que é Simão. Simão Pedro, Simão significa ouviu. Esse é o do Novo Testamento. O do Antigo Testamento, ó, eles ficaram sem o ouviu porque eles não ouviram. Então, sabe, é muita coisa para é muito capricho. É muito capricho. A forma como a Bíblia ela relata as coisas. Mas é aquilo, no sentido literal. No sentido literal, você tem esses tesouros. Eles passam abatido quando. Quer ver, ó? Ó, Simão, ouvistes. Em um tá ouvistes, ouvir, Mas o fato de não traduzir o nome, a gente perde esse elemento legal. Então, amarrou, né, o ouviu, amarrou os ouvidos, né, como se. É. O salvação adicionará, ordenou que enchessem os objetos deles de grão, que devolvessem a prata de cada homem no saco dele, e que dessem a eles sustento para o caminho. Fez-se assim com eles.